Com certeza você já ouviu falar do apóstolo Paulo, mas conhece o lado mais obscuro de sua história? Quem era, de fato, o apóstolo Paulo? Um herói da fé ou um homem com segredos obscuros? Ele percorreu o mundo antigo pregando a palavra de Cristo, mas o que terá deixado oculto em suas cartas e viagens? Rezam as lendas que há mistérios escondidos, conspirações e revelações que desafiam nosso entendimento. Embarque conosco nessa jornada intrigante para desvendar o que está além das Escrituras. Essa não é apenas uma história, é um convite para mergulharmos no desconhecido. Inscreva-se em nosso canal e comente qual você acredita ser o maior segredo de Paulo. Heróis da Fé. Saulo, mais tarde conhecido como o apóstolo Paulo, nasceu em Tarso, uma cidade importante na Cilícia. Ele era um judeu da tribo de Benjamim, uma linhagem que ele carregava com grande orgulho. Desde sua juventude, Saulo foi rigorosamente educado na lei mosaica sob a tutela de Gamaliel, um respeitado fariseu. Ele se tornou um fariseu devoto, profundamente comprometido em defender as tradições e interpretações da lei judaica. Essa educação incutiu em Saulo um zelo fervoroso por sua fé, um zelo que mais tarde se manifestaria em sua perseguição aos primeiros cristãos. A juventude de Saulo foi marcada por uma estrita aderência ao judaísmo. Ele considerava o crescente movimento cristão uma ameaça à sua fé. Ele via os seguidores de Jesus como hereges que estavam espalhando ensinamentos perigosos. Movido por suas convicções, Saulo participou ativamente da perseguição aos primeiros cristãos. Ele acreditava que estava servindo a Deus, silenciando o que ele percebia como uma seita perigosa. A vida de Saulo teve uma mudança drástica no caminho para Damasco. Ele estava em uma missão para prender cristãos e trazê-los de volta a Jerusalém para julgamento. Enquanto viajava, uma luz ofuscante brilhou do céu, derrubando-o no chão. Da luz, ele ouviu uma voz questionando suas ações. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Cego e abalado, Saulo perguntou: Quem é você, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Este encontro foi um momento crucial para Saulo. O encontro na estrada para Damasco quebrou a visão de mundo de Saulo. O Jesus que ele considerava uma ameaça foi revelado como o Filho de Deus. Essa experiência transformou Saulo de um perseguidor de cristãos em um devoto seguidor de Jesus Cristo. Após seu encontro transformador com Jesus, Saulo passou por uma profunda transformação. Ele foi batizado, simbolizando sua nova vida em Cristo. Ele começou a pregar em Damasco, proclamando o próprio Jesus que ele havia perseguido. Essa mudança repentina surpreendeu aqueles que o conheciam como perseguidor. Saulo, agora conhecido como Paulo, abraçou sua nova identidade com convicção inabalável. Sua conversão dramática tornou-se um testemunho do poder transformador da graça de Deus. A história de Paulo serve como um poderoso lembrete de que Deus pode alcançar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, e usá-la para seus propósitos. Paulo embarcou em 3 extensas viagens missionárias por todo o Império Romano. Movido por um desejo insaciável de compartilhar o Evangelho, ele viajou milhares de quilômetros, muitas vezes enfrentando perigo e dificuldades. Ele estabeleceu igrejas em cidades importantes como Corinto, Éfeso e Filipos. Suas viagens o levaram à Turquia, Grécia e Roma dos dias modernos, espalhando a mensagem cristã por toda parte. As jornadas missionárias de Paulo foram instrumentais na difusão do cristianismo, além de suas origens judaicas. Ele navegou habilmente pelas complexidades culturais do mundo romano, adaptando sua mensagem a diferentes públicos. Ele se envolveu com judeus e gentios, quebrando barreiras e construindo pontes de entendimento. Os esforços incansáveis de Paulo lançaram as bases para que o cristianismo se tornasse uma religião global. Seção 5: Provas e tribulações.
Enfrentando a perseguição. As jornadas missionárias de Paulo não foram isentas de desafios. Ele enfrentou perseguição implacável de oponentes religiosos e políticos. Ele foi preso várias vezes, muitas vezes em condições deploráveis. Ele suportou espancamentos, apedrejamentos e outras formas de abuso físico. No entanto, apesar de tudo, Paulo permaneceu firme em sua fé. As cartas de Paulo, escritas durante suas viagens e prisões, revelam sua fé inabalável e resiliência diante da adversidade. Ele via seu sofrimento como um privilégio, uma oportunidade de se identificar com Cristo. O exemplo de perseverança de Paulo em meio à perseguição continua a inspirar os cristãos hoje. Seção 6. Intervenções divinas, milagres e livramento. Ao longo de seu ministério, Paulo experimentou inúmeras ocasiões de intervenção divina. Ele realizou milagres, curando os enfermos e expulsando demônios. Ele foi milagrosamente libertado da prisão e sobreviveu a um naufrágio, demonstrando a proteção de Deus sobre sua vida. Esses eventos sobrenaturais serviram como sinais do poder de Deus operando através de Paulo. Eles deram credibilidade à sua mensagem e fortaleceram a fé dos primeiros cristãos. A vida de Paulo serve como um testemunho do fato de que Deus está ativamente envolvido na vida daqueles que o seguem. Seção 7. Um legado de cartas. Os escritos duradouros de Paulo. O legado de Paulo está inextricavelmente ligado aos seus escritos. Ele escreveu 13 cartas que agora estão incluídas no Novo Testamento. Essas cartas, dirigidas a várias igrejas e indivíduos, abordavam questões teológicas, forneciam orientação prática e ofereciam palavras de encorajamento. Seus escritos tiveram um impacto profundo na teologia e prática cristã. As cartas de Paulo, como Romanos, Coríntios e Gálatas, são consideradas textos fundamentais na teologia cristã. Eles exploram temas de salvação pela graça, a natureza da igreja e a vida cristã. Seus escritos continuam a ser estudados e debatidos por teólogos e estudiosos hoje. Seção 8. Prisão e perseverança. O capítulo final. O ministério de Paulo o levou de volta a Roma, onde foi preso por sua fé. Apesar de ser um prisioneiro, Paulo continuou a pregar e escrever. Ele permaneceu um farol de esperança e encorajamento para seus irmãos cristãos. A tradição sustenta que Paulo foi eventualmente executado em Roma sob o reinado do imperador Nero. Mesmo em seus últimos dias, o espírito de Paulo permaneceu inabalável. Ele via sua morte iminente como um ganho, uma maneira de se unir a Cristo. A fé inabalável de Paulo diante da morte serve de inspiração para os cristãos que enfrentam perseguição e desafios hoje. Seção 9. O impacto de Paulo no cristianismo primitivo. O impacto de Paulo no cristianismo primitivo não pode ser exagerado. Suas jornadas missionárias espalharam o evangelho por todo o Império Romano. Suas cartas forneceram fundamentos teológicos para a florescente igreja cristã. Seus ensinamentos moldaram a compreensão da doutrina e prática cristã. A ênfase de Paulo na salvação pela graça por meio da fé em Jesus Cristo tornou-se a pedra angular da teologia cristã. Seus escritos ajudaram a unificar a igreja primitiva, fornecendo orientação sobre questões de fé, conduta e governo da igreja. O legado de Paulo continua a moldar o pensamento e a prática cristã hoje. Seção 10. A relevância duradoura dos ensinamentos de Paulo. Os ensinamentos de Paulo permanecem notavelmente relevantes no século XXI. Suas cartas abordam as lutas humanas atemporais com o pecado, a tentação e a busca por significado e propósito. Seus escritos oferecem orientação sobre relacionamentos, liderança e justiça social. Sua mensagem de esperança e redenção continua a ressoar com pessoas de todas as esferas da vida.
A ênfase de Paulo na graça, no perdão e no poder transformador do Espírito Santo continua a inspirar e desafiar os cristãos hoje. Seus escritos fornecem uma estrutura para entender a fé cristã e viver uma vida que honra a Deus. A mensagem atemporal de Paulo continua a oferecer esperança, encorajamento e orientação para navegar pelas complexidades da vida no século XXI. Seção 11. Conclusão. Um legado de fé. A vida do apóstolo Paulo foi um testemunho do poder transformador da graça de Deus. De um zeloso perseguidor de cristãos a um apaixonado apóstolo de Jesus Cristo, a jornada de Paulo exemplifica as maneiras extraordinárias pelas quais Deus pode operar por meio de pessoas comuns. Sua fé inabalável, esforços incansáveis e escritos duradouros deixaram uma marca indelével no cristianismo, moldando o curso da história e continuando a inspirar os crentes séculos depois. A história de Paulo é um farol de esperança, lembrando-nos de que Deus pode alcançar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, e usá-la para seus propósitos extraordinários. Sua vida e ensinamentos continuam a nos desafiar e inspirar a viver vidas de fé, coragem e devoção inabalável a Jesus Cristo.